Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Por que eu resenhei o filme italiano Tentáculos, de 1977? Eu resolvi resenhar também o filme Tentáculos de 1998, tá? Cujo título original é Deep Rising, e apesar dos tentáculos, do título em português e ter sido, na verdade, a primeira escolha de título seria Tentacles antes de ser Deep Rising. Embora seja assim, não é, na verdade, efetivamente um polvo. Ele parece um polvo, uma lula, uma coisa assim, mas ele é um alien, porque, na verdade, o filme é meio que uma mistura de alien com predador, duro de matar, e o destino de Poseidon, tá tudo meio junto, assim, tem coisa tirada de tudo quanto é filme desse tipo. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu assisti no YouTube, tem o Tentáculos, tem a versão em português e tem o em inglês, eu assisti em inglês. Na verdade, o arquivo do em inglês está maior, 1 hora e 40 minutos. Esse é um dos grandes defeitos desse filme. Ele é muito comprido, mas a gente vai chegar para isso depois. Primeiro, algumas curiosidades. Ele foi lançado nos cinemas em janeiro de 1998. Janeiro, até bem pouco tempo, era considerado assim, um tipo de cemitério para lançar filmes, né? No terror, gente, na área de terror ainda é assim, mais ou menos, tá? Filme de terror lançado em janeiro geralmente não presta. Inverno, as pessoas não saíam de casa e tal. E esse filme, ele era para ser estrelado pelo Harrison Ford, pelo Jim Carrey, portanto era para ter um orçamento bem maior. Só que esses atores, que eram lista A na época, desistiram. Primeiro o Harrison Ford desistiu, daí porque o Harrison desistiu, o Jim Carrey também caiu fora. E aí então o orçamento passou a ser 45 milhões de dólares. Parece muito orçamento, né? Mas assim, para blockbuster não era, tá? Esse filme é de uma das divisões da Disney, viu, gente? A Disney não faz só filme para... Assim, você tem a Disney, mas ela tem outros estúdios quando faz para adulto. Esse aí, Hollywood, não sei das quantas, era da Disney. Ele lucrou apenas 11 milhões de dólares na bilheteria, num investimento de 40 e poucos milhões. Então foi assim, foi um fracasso comercial, foi um fracasso de crítica, a crítica detonou. Assim, ele é um filme divertido em sua boa parte, só que o problema dele é esse 1 hora e 40, e são assim os primeiros 40 minutos onde não acontece nada, né? Só está estabelecendo quem são as pessoas. Só que assim, como é um filme de criatura que vai comer a maioria dessas pessoas, o roteiro, ele não faz com que a gente se importe com quase nenhum deles. Então, para que você precisa de tanto tempo assim, se você não vai construir muitas pontes emocionais entre a gente e as personagens? Tem o alívio cômico, a gente consegue construir uma ponte com ele porque ele é um alívio cômico, né? Mas o resto não. Então é assim, ó. Começa com um barco lá, tipo de uma lancha, é um barco de mercenários levando algumas pessoas suspeitas, mas está escrito na cara que eles são vilões, né? E o motorista lá do barco, tudo fala, não faço pergunta, tendo dinheiro eu carrego. E aí depois a gente é apresentado a um mega navio, um Titanic. Estou falando Titanic porque o Titanic, o filme, foi lançado em 97. Em janeiro de 1998, Titanic ainda era primeiro nas bilheterias, tá? Deu uma surra em tudo quanto é filme na época. Mas é um cruzeiro, assim, luxuoso, com não sei quantos andares, né, tal. E aí, esse é uma criatura lá enorme, gigantesca, do fundo do mar, submerge, né, tromba com esse navio. Aí você pergunta, mas quem é essa criatura? Eles não explicam direito, eles só explicam assim, que é meio que baseado num verme mesmo que existe. Só que esse verme, quando ele está... É um absurdo, né? Quando ele está não sei quantos metros de profundidade, ele fica do tamanho de um tubarão. Aí o cara fala assim, imagina um vindo de 40 mil pés de profundidade. Para que você precisaria ter um bicho daquele tamanho
né, lá no fundão do mar, onde quase não tem criatura para ele comer, para que se precisa de uma criatura tão grande dessa? É biologicamente inexplicável. Por isso que ele tem que subir para pegar os navios. Enfim, aí quando aí a gente aprende o seguinte, que esse grupo que estava indo no barco que a gente viu primeiro eram ladrões. Eles iam roubar e tinham até mísseis. Eles iam roubar esse navio, esse transatlântico, esse navio de cruzeiro. Só que, claro, quando eles chegam lá, não encontram mais ninguém, porque o bicho lá, o alien, a criatura, tinha já comido todo mundo. Isso, gente, ó, tem uns 20 minutos de filme. E aí, tem uma coisa que eu ainda nem contei. Dentro do navio lá, transatlântico, tinha uma ladra, simpática, né? Mas uma ladra. E aí eles trancafiam ela numa sala, ao invés de trancafiar na cadeia, olha, que não tem no barco, mas eles no navio, eles vão trancafiar ela numa espécie de despensa. Tem champanhe. Oh, Jesus. E aí, então, quando esses mercenários e esses ladrões chegam no navio, né? Precisa ter bastante gente aqui para o monstro ir atacando. Eles vão encontrar essa moça presa e também o dono do navio. O dono do navio, também, que você conhece desde o começo, ele dá um mega discurso, assim, para, sei lá, vários andares conseguem ouvir e ele está sem microfone. Nenhum. E esse cara, e aí você vai ver que ele é um super vilão, ele tem, todo mundo ali não é o herói apolíneo, tá? Só que você acaba gostando de uns ou outros. Uma coisa digna de nota, tem um elevador, tá tocando aquelas músicas de elevador, né? Muzaki, é Garota de Ipanema, e, inclusive ele é citada por nome, e o alívio cômico cita. O cara fala, o que é isso? Ele fala, The Girl from Ipanema. E aí depois ele fica cantando essa música, e ele fala, não consigo tirar essa música da minha cabeça. Tal. Bom, e aí então, depois de uns 40 minutos, é que começam a acontecer coisas, tá? Esse monstro, esses tentáculos vão pegar as pessoas, sugar as pessoas, porque esse monstro ele não come as pessoas, ele bebe as pessoas, ele tira os fluidos. Então, em termos, quando dá lá a partir dos... Você pode fazer assim, gente, vai no YouTube ou põe lá 40 minutos, que é só isso que eu falei, tá? A única coisa bonitinha que você vai ver é o barco afundando, mas isso aí deve ter no trailer, não é nada assim, sabe? É um monte de gente caindo. Depois é que começa o legal, mas a partir do 40º minuto. Demora muito para começar. Aí quando começa, é um filme de ação e terror e ficção científica legal, aquela correria. Não é para levar a sério. É um filme de monstro, né? Então, eles descarregam metralhadora naquele navio e você percebe que as paredes do navio parece que é de papel alumínio, de tão assim maleáveis que elas são de vez em quando. E essa criatura vai sugar as pessoas. As mortes são legais, tá? Tem umas cenas bem legais. Depois desses 50 minutos, que eu falei 45, 50 minutos, você pode pegar pipoca, cervejinha, que é amendoim, que eu prefiro, que ele é até divertido. Divertido porque, assim, tem umas frases que você não acredita que os atores dizem aqui, aquelas bobagens, é trash, né? Mas ele é divertido. As criaturas e as coisas são feitas em chroma key, né? E computação gráfica. Imagina, computação gráfica de 1998, bem primitiva para hoje em dia. Você percebe que quando os efeitos são práticos, eles são melhores, né? Quando nossa senhora, é bem precário, assim. Mas isso não é culpa do filme, é culpa da tecnologia que evoluiu, sei lá. Mas é assim, o imperdoável deles são esses 30 e poucos minutos, né? Que é só puro lenga-lenga. Porque assim, tá apresentando esses núcleos, só que apresenta os núcleos sem se preocupar com que a gente crie laços com essas pessoas, né? Então... É um tempo que foi perdido. É um filme que daria 1h20, tranquilo. Dava para tirar toda aquela gordura do começo e fazer um filme muito mais enxuto, né? Aí depois, quando vira aventura, fica divertido, né? Eles atiram aí. Tem uma hora lá que é um cemitério que tem no navio.
o polvo lá, o monstro, ia chupando as pessoas, você vê um monte de esqueleto. É legal para quem curte gore, para quem curte correria, para quem curte explosão mal feita, né? Tem um alívio cômico e tal. Só que para chegar nisso, nessa diversão aí, tá, né? Saquinho, hein? Um pé no saco, esses 30 minutos de começo desse filme aí. Tchau.